Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Consultor Direto ao Ponto. Hoje eu vou abordar um tema na nossa conversa que é de fundamental importância na gestão de qualquer estabelecimento gastronômico: porcionamentos. E aí a gente vai trabalhar em cima de 3 temáticas que eu considero fundamentais na gestão e na eficiência de qualquer restaurante ou empreendimento. A primeira seria em relação à gestão de estoque, porcionamento e o impacto que ele traz em relação à gestão de estoque. A segunda seria em relação à padronização dos nossos pratos, dos cardápios, inclusive auxiliando a nossa equipe de cozinha. E a terceira seria em relação à nossa margem, à lucratividade, a redução dos desperdícios no nosso cardápio. Eu agradeço a vocês todos que têm nos acompanhado aqui no nosso canal. Deixem comentários, façam as perguntas que vocês têm interesse em relação aos temas e não deixem de nos seguir nos nossos canais do Instagram e do Facebook. Na primeira temática que a gente vai abordar é em relação ao impacto que isso traz na gestão do estoque. Acredito que vocês todos já tenham ouvido falar do porcionamento, mas eu não sei quantos de vocês implantam isso no estabelecimento de vocês. O ideal seria que a gente tivesse o porcionamento na entrada dessas mercadorias no estoque. E vocês não imaginam o quanto isso facilita na nossa gestão e no nosso controle. Vou dar um exemplo para vocês, que seria, por exemplo, a compra de uma proteína, um filé mignon ou salmão. Então, na chegada desse produto, nós vamos já executar o porcionamento de todos os pratos através da base da nossa ficha técnica, todos os pratos que nós temos no nosso estabelecimento. Então, por exemplo, eu tenho um filé mignon utilizando como escalope, ou como medalhão, ou o filé mignon utilizado como ingrediente do estrogonofe, que é em tirinhas, ou como porções. Nós já vamos definir a quantidade que está escrita lá na ficha técnica, então vamos dar o exemplo de que esse filé mignon tem um porcionamento de 200 gramas, e 300 gramas como medalhão, e de tirinhas, cada porção de 200, 250 ou 300 gramas. Isso não importa. O importante é que a gente siga o padrão da ficha técnica e que a gente consiga fazer o porcionamento desses produtos na entrada. A partir daí, esse produto ele vai ser classificado e vai ficar no estoque num sistema de primeiro que entra, primeiro que sai, certo? Então aí nós vamos fazer um controle rígido em relação a isso e vai facilitar muito a vida da sua equipe de cozinha, porque quando você vai produzir através das fichas de produção, o controle seu de produção daquele dia, que seja um dia de semana ou um final de semana, você já tem uma ideia de consumo daquele prato para cada dia da semana e a partir daí você consegue fazer essa gestão e controle e retirada do estoque através da ficha muito mais fácil e muito mais prático. Por exemplo, você não vai precisar tirar uma peça de filé mignon inteira, fazer com que você tenha perdas ali na manipulação desse filé. Então você já tem isso tudo porcionado, tudo na quantidade, tudo já definido, como a sua equipe de cozinha e de trabalho vai fazer em relação à montagem dos seus pratos. Partindo daquele princípio que a gente já falou em relação a essa padronização do produto entrando no estoque, isso vai facilitar também a padronização dos nossos pratos, porque vai fazer com que a sua equipe já tenha o padrão exato em relação ao ingrediente que vai ser colocado naquele prato definido que vai ser feito. Através da ficha técnica nós já definimos que o nosso medalhão, que o nosso escalope, que a nossa porção de salmão tem X gramas e esse produto já vai vir pronto, na forma de armazenamento ali próximo à cozinha, para que a gente possa ter uma cocção interessante. E aí esse produto ele já fica pronto praticamente para que a nossa equipe de cozinha já faça a produção exata daquela proteína ou enfim, de qualquer ingrediente que pode ser uma guarnição de legumes, um acompanhamento de um creme, enfim, qualquer outra porção. A equipe do restaurante vai ter a possibilidade de trabalhar esse porcionamento num horário que se você defina dentro da rotina, então em determinados dias da semana ela vai trabalhar os porcionamentos e aí isso não atrapalha na produtividade no dia que você tem o maior movimento no teu estabelecimento, que são a noite, finais de semana, feriados, enfim. Você já vai ter aquele produto pronto e porcionado. Isso vai dar uma grande tranquilidade para a equipe e uma maior gestão do controle para vocês da padronização e do estoque do estabelecimento. E claro, você fazendo todo esse trabalho de porcionamento na entrada do estoque e na gestão desse estoque, fazendo com que através das fichas de produção esse produto saia do estoque numa quantidade adequada para a produção que vai ser definida naquele dia, logicamente a gente vai ter uma compra mais eficiente e uma gestão dos recursos mais eficiente. Além do que, a gente vai poder minimizar a perda que a gente tem no estabelecimento devido aos desperdícios que isso possa ocorrer. Então, naquele dia que a gente já fizer o porcionamento desse produto, nós já vamos fazer o cálculo em relação à perda que ele pode apresentar e essa perda já está precificada na ficha técnica. Então, a gente tem um controle total do custo, temos um controle total da produtividade e do porcionamento em relação a essa padronização em relação ao cardápio. Logicamente, isso vai ser mais eficiente, nos trará um controle melhor financeiro e uma eficiência maior das compras.
Eu acredito que com essas 3 tarefas, essas 3 ações, você consiga fazer um trabalho muito eficiente em relação à gestão de estoque. Logicamente que você vai ter que se programar na compra dos produtos, você pode conseguir preços melhores comprando em quantidade. Caso você não tenha condição financeira nesse momento de fazer grandes compras, você consegue fazer uma padronização e a perda é mínima, e você consegue fazer um aproveitamento em relação àquele porcionamento da proteína ou, como eu disse, qualquer outro item do seu cardápio, fazendo com que você consiga fazer um aproveitamento de toda essa mercadoria e minimize as perdas. É um tema muito interessante, nós vamos abordar esse tema em outras conversas, mas eu acredito que já possa esclarecer para vocês alguns itens em relação às vantagens, em relação aos porcionamentos dos nossos estabelecimentos. Eu agradeço, eu peço para que vocês comentem, enviem mensagens aqui no nosso canal do YouTube, não deixe de curtir e nos sigam nas nossas redes sociais. Muito obrigado.